Os segredos mais sombrios da ciência. Quando a curiosidade virou crueldade. A curiosidade move a humanidade. Graças a ela, descobrimos vacinas, exploramos o espaço e transformamos a vida moderna. Mas e quando essa mesma curiosidade ultrapassa todos os limites éticos? E quando, em nome da ciência, seres humanos viram apenas peças descartáveis em um experimento doentio? Hoje você vai conhecer alguns dos momentos mais sombrios em que a ciência deixou de ser conhecimento e se transformou em crueldade. E eu já aviso, isso não é para estômagos fracos. Vamos começar voltando no tempo, para a Grécia Antiga, um lugar onde a filosofia florescia, mas a medicina ainda era praticamente um campo aberto para qualquer um curioso, o bastante para cortar, abrir e mexer no corpo humano. Entre esses curiosos estava Herófilo, conhecido como o pai da anatomia. Mas para ele, cadáveres não eram suficientes. A maneira mais eficaz de aprender como o corpo funcionava era observar tudo em tempo real. Sim, isso significa vivisseções humanas, cirurgias feitas em criminosos vivos, sem anestesia, diante de uma plateia curiosa. O público assistia como se fosse um espetáculo. Cada corte era dor, cada incisão era grito, mas também era conhecimento anotado em pergaminhos. De certa forma, Herófilo mudou a história da medicina. Mas o custo foi inimaginável. Vidas humanas reduzidas a objetos de estudo. O mais perturbador, a sensação de que aquilo era considerado normal dentro de certos círculos. Séculos depois, o mundo se modernizou, mas a crueldade científica só ficou mais sofisticada. Em 1954, os Estados Unidos testaram uma bomba nuclear no Pacífico, chamada Castelo Bravo. O problema é que eles subestimaram o poder da explosão, que foi mais de 2 vezes maior do que o esperado. Resultado: moradores das Ilhas Marshall foram expostos a uma nuvem radioativa mortal. Mas em vez de evacuar imediatamente ou oferecer socorro total, o governo americano viu uma oportunidade. Nascia o Projeto 4.1, observar, como se fossem ratos de laboratório, os efeitos da radiação em seres humanos de verdade. Cabelos caindo, feridas abertas na pele, tumores surgindo, tudo foi registrado friamente em relatórios médicos. Décadas depois, centenas dessas pessoas continuaram sofrendo consequências. Mas oficialmente, a resposta era sempre a mesma: não havia risco significativo. Um exemplo claro de como o poder político pode mascarar a crueldade científica em nome do avanço. Enquanto isso, no lado soviético da história, o inimigo não era a radiação, mas a própria desconfiança política. No começo da União Soviética, opositores simplesmente caíam doentes e morriam de repente. Coincidência? Não! Era o trabalho da Câmara, um laboratório secreto de venenos onde cientistas testavam substâncias em prisioneiros. O objetivo? Encontrar o veneno perfeito que matasse sem deixar rastros. Ricina, cianeto, curare, nada era poupado. Para os cientistas, era como brincar de química mortal. Para os prisioneiros, era sentença de tortura invisível. Alguns morriam em minutos, outros em horas, e os registros descrevem mortes silenciosas, como se a vítima simplesmente tivesse desistido de viver. O mais irônico é que, anos depois, muitos desses métodos ainda eram usados em assassinatos políticos discretos ao redor do mundo. A ciência da morte, refinada até a arte. Agora, vamos para um caso que mistura frieza e cinismo em níveis absurdos. Você já deve ter ouvido falar no estudo de Tuskegee, nos Estados Unidos, em que centenas de homens negros infectados com sífilis foram observados sem receber tratamento, mesmo depois de a penicilina já ser a cura conhecida. Mas o que pouca gente sabe é que os americanos fizeram algo ainda mais brutal fora de suas fronteiras. Na Guatemala, entre 1946 e 1948, mais de 5.000 pessoas, incluindo crianças e pacientes de hospitais psiquiátricos, foram deliberadamente infectadas com sífilis e gonorreia. Alguns através de cortes na pele, outros usando prostitutas contaminadas pagas pelo próprio governo dos Zimbabwe. Os relatos falam de pessoas com lesões, olhos cheios de pus, órgãos em falência e praticamente nenhum cuidado real.
Décadas depois, os registros vieram à tona e um pedido de desculpas formal foi feito. Mas a verdade é que nenhuma desculpa apaga o fato de que milhares foram tratados como lixo humano em nome da ciência. E se você acha que já ouviu o pior, espere, porque nada chega perto da Unidade 731 no Japão Imperial durante a Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, era um centro de pesquisa. Na prática, era um laboratório do inferno. Ali, homens, mulheres e até crianças eram usados como cobaias. Eles eram chamados de troncos, como se fossem pedaços de madeira, porque para os militares não eram pessoas. Experimentos incluíam congelar prisioneiros até seus membros se partirem como vidro, infectar grávidas com doenças para depois abrir seus corpos e estudar os fetos, testar armas químicas e biológicas em vilas inteiras. Alguns relatos falam de vivisseções sem anestesia, só para ver até onde o corpo resistiria. O mais revoltante? No fim da guerra, os responsáveis não foram punidos. Em vez disso, receberam imunidade dos Estados Unidos em troca de seus dados. Ou seja, o sofrimento de milhares de inocentes virou moeda de troca geopolítica. Essas histórias são mais do que curiosidades mórbidas. Elas são lembretes de até onde a humanidade pode chegar quando a ética é deixada de lado. A ciência é capaz de salvar vidas, mas também de destruí-las em nome de poder, controle e até simples curiosidade. E o que mais assusta não é apenas o que já aconteceu, mas pensar no que pode estar acontecendo agora em laboratórios secretos ao redor do mundo, longe dos olhos do público. E agora eu quero ouvir você. Qual dessas histórias te chocou mais? A vivisseção na Grécia? Os venenos soviéticos? Ou o horror absoluto da Unidade 731? Escreve aí nos comentários porque eu vou estar lendo cada um. Se você gosta desse tipo de conteúdo sombrio e real, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E eu te garanto, as próximas histórias são ainda mais perturbadoras. Porque se a curiosidade matou o gato, na história da ciência ela matou muito mais do que isso.